plenário do STF forma maioria para manter suspeição de Moro para julgar Lula. A declaração de incompetência de um juízo não prejudica o julgamento sobre a suspeição do magistrado porque essa decisão tem efeitos mais amplos. Com esse entendimento, o plenário do Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, 22/4, formou maioria para manter a decisão da segunda turma da Corte que declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para julgar o ex-presidente Lula no caso do Tríplex do Guarujá, São Paulo. O julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Prevaleceu o voto divergente do ministro Gilmar Mendes, para quem a decisão de suspeição tem efeitos mais amplos do que a de incompetência de um juízo. Entre eles, o de anular os atos processuais, que, no caso de incompetência, podem ser ratificados e mantidos no processo pelo novo juiz. Portanto, a declaração de incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, que tinha Moro como titular, para julgar Lula não fez com que o julgamento da suspeição perdesse objeto. Gilmar também apontou que, como o julgamento da suspeição já havia sido iniciado pela segunda turma, o relator do caso, Luiz Edson Fachin, não poderia declarar sozinho sua perda de objeto. Tanto que a segunda turma, por 4-1, decidiu, em 9 de março, dar continuidade ao julgamento da falta de imparcialidade de Moro. Além disso, o ministro destacou que o plenário não pode modificar decisão de uma das turmas, sob pena de violação do princípio do devido processo legal. O voto de Gilmar foi seguido pelos ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Alexandre de Moraes também ressaltou que o regimento interno do STF não permite que o plenário reanalise questão já julgada por uma turma. Segundo o ministro, a suspeição prevalece sobre todas as demais arguições, incluindo a de incompetência. A questão mais importante da magistratura é a imparcialidade. Tanto que a Constituição Federal não estabelece todas as regras de competência, mas prevê a liberdade e imparcialidade do magistrado. A partir disso, autoriza o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal a criarem regras de impedimento e suspeição para garantir a imparcialidade do juiz, disse Alexandre. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin, relator, e Luiz Roberto Barroso. O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, ainda não votou. Votos vencidos. Fachin disse que a análise da suspeição deve ocorrer antes da de incompetência. Porém, como no caso aconteceu o contrário, o processo de suspeição deve ser extinto, alegou. Já Barroso opinou que a competência deve ser analisada antes da suspeição. Se o juiz é incompetente, não se avalia a suspeição. Caso erre reconhecida apenas a suspeição do magistrado, o processo continua a tramitar no mesmo juízo. Se Moro tivesse sido declarado suspeito, o caso continuaria na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, com o juiz substituto. Mas se reconhecida a incompetência, o processo deve ser remetido ao órgão competente. Conforme o ministro, cabe ao relator decidir sobre a perda do objeto de um processo. Em sua visão, houve um conflito de competência sobre a perda do objeto da suspeição de Moro entre o relator, Fachin, e a segunda turma. E tal disputa, disse Barroso, deveria ter sido resolvida pelo plenário, não pela segunda turma, como aconteceu. O julgamento da suspeição pela segunda turma é completamente nulo após o relator ter extinguido o processo. Podia haver recurso das partes ou suscitação de conflito de competência. Mas a decisão não podia ter sido ignorada, apontou. Direito vence o arbítrio. A defesa de Lula afirmou em nota que a formação de maioria para manter a suspeição de Moro é uma vitória do direito sobre o arbítrio. É o restabelecimento do devido processo legal e da credibilidade do judiciário no Brasil. Como dissemos desde a primeira manifestação escrita, em 2016, Sérgio Moro usou o cargo de juiz para praticar lawfare e promover uma verdadeira acusada contra o ex-presidente Lula, para acusá-lo e condená-lo sem prova de culpa com o objetivo de retirá-lo das eleições presidenciais de 2018 e da vida política. O ex-presidente Lula lutou pelo cumprimento do devido processo legal durante mais de 5 anos, período em que sofreu 580 dias de prisão ilegal e toda espécie de perseguições e constrangimentos irreparáveis, disseram os advogados Cristiano Zanin Martins e Valesca Teixeira Zanin Martins. Remessa ao DF. Mais cedo nesta quinta, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que os 4 processos da Operação Lava Jato contra Lula que corriam em Curitiba devem ser enviados à Justiça Federal do Distrito Federal.
Predominou o entendimento do relator, Luiz Edson Fachin. O ministro entendeu que as ações contra o petista, do triplex no Guarujá, do sítio de Atibaia e duas do Instituto Lula, devem ser julgadas no DF porque ele era presidente quando supostamente aceitou receber vantagens ilícitas da OAS e da Odebrecht. Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes seguiram o relator. Os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski opinaram que os processos deveriam tramitar na Justiça Federal de São Paulo. Isso porque os fatos investigados ocorreram nesse estado, é lá que estão o triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e o Instituto Lula. Alexandre se baseou no artigo 70 do Código de Processo Penal. O dispositivo estabelece que, em regra, a competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ficaram totalmente vencidos os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio e Luiz Fux, que avaliaram que a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, que tinha o ex-juiz Sérgio Moro como titular, era competente para julgar o petista. O julgamento que considerou Curitiba incompetente ocorreu na última quinta-feira, 15/4. Por 8-3, os ministros entenderam que os crimes atribuídos a Lula pelo MPF do Paraná não têm conexão com a Petrobras e, por isso, não devem ficar no Paraná. Com a confirmação da liminar de Fachin, as condenações de Lula nos casos do triplex e do sítio continuaram anuladas. O petista recuperou todos os seus direitos políticos, se tornando novamente elegível. Agravos regimentais no habeas corpus 193.726. Os créditos deste reportagem vai para o Conjur. Virtulino para o programa De Olho na Notícia.